7 horas mais 40 minutos, 7h40, muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista, nesta manhã de terça-feira, hoje dia 16 de dezembro de 2025. E olha, a Cressol oferece capital social com retorno ao cooperado e vantagens que diferenciam o cooperativismo do sistema bancário tradicional. Isso traz um formato de inclusão e principalmente faz a gente se sentir parte, na verdade, né, de todo um sistema. E quando a gente olha para o cooperativismo, né, quando a gente olha para o Brasil em questão de agroindústrias, só para citar um exemplo, né, em nível de Brasil, o Paraná tem 5 agroindústrias entre as top 10, né? Então, só para a gente entender o tamanho do cooperativismo hoje, e o cooperativismo de crédito ele também é fundamental nesse sentido, é um dos combustíveis, né, para conseguir manter esse crescimento no setor do cooperativismo. No Jornal da Manhã Entrevista eu vou conversar aqui com o gerente da agência de São Miguel do Iguaçu, Anderson Jacob. Muito bom dia para você, Anderson. Muito obrigado aqui pela presença no Jornal da Manhã Entrevista. Bom dia, Cunhasque. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes da Rádio Jornal. Uma alegria imensa estar aqui hoje no teu programa, falar um pouquinho então dos juros ao capital, onde é um dos momentos mais importantes de uma cooperativa. Então vamos começar do começo, como diria aquele né? Desculpa a redundância, mas para a gente ficar fácil o entendimento, o que é o capital social? Vamos lá, Cunhasque. O capital social, então, nada mais é do que a participação do cooperado perante a nossa cooperativa. Ou seja, a partir do momento que ele se torna um cooperado, ele faz o seu aporte em capital social, se tornando o dono da cooperativa, onde ele tem retornos diretos. Um exemplo disso é o juros ao capital, que a gente vai fazer agora até o final do ano, até o último dia útil do mês de dezembro, e também retornos indiretos, que é o desenvolvimento na comunidade. E como a cooperativa utiliza o capital social? Às vezes o cooperado ele fica tentando entender, né? Porque, querendo ou não, finanças não é para todo mundo, né? Exato. Então o primeiro passo é a pessoa entender realmente o que é uma cooperativa, né? Então, se a gente lembrar aí da Cressol Conexão, onde ela se iniciou aqui em São Miguel do Iguaçu, através dos produtores rurais, onde cada um fez um aporte de capital para que a cooperativa se constituísse. Posterior a isso, todos que entram dentro da cooperativa, sejam cooperados, viram um sócio da cooperativa, fazem o seu aporte. O que acontece com esse capital social? Como que a cooperativa utiliza disso? Então, isso é para dar uma sustentabilidade para que a gente consiga expandir os nossos negócios, que a gente consiga buscar mais produtos e serviços para levar para o nosso cooperado e também o crédito que é necessário, os investimentos que o cooperado precisa lá na ponta para fazer o desenvolvimento da sua propriedade, para fazer o desenvolvimento do seu comércio e também da sua vida pessoal. Então tudo isso, quando a pessoa faz esse aporte dentro do capital social, realmente é para que dê sustentabilidade para a cooperativa cada vez crescer mais, ajudar no desenvolvimento da comunidade, ajudar no desenvolvimento do nosso cooperado. E como é o pagamento de juros ao capital, né? Que aí também gera, né, uma dúvida no cooperado, né, de tentar entender esse mecanismo. Então, juros ao capital, ele é feito o pagamento uma vez ao ano, onde ele se inicia no dia 1 de dezembro do ano anterior até o dia 30/11 do próximo ano e faz o pagamento até o último dia útil do mês de dezembro. Então é calculado em cima do que a pessoa tem de saldo médio do seu capital social junto à cooperativa, feito então após a assembleia, onde é feito a deliberação de como será feito o pagamento desses juros ao capital. Posterior a isso a gente faz o reembolso, então, na verdade, o pagamento dos juros diretamente na conta capital do nosso cooperado. E como que a Cressol calcula o valor dos juros ao capital? Então é feito em assembleia, né, conforme eu já mencionei aqui, onde cada cooperado tem o seu voto. O cooperado, então, ele tem o poder de voto, além dele fazer o seu aporte de capital social, ele é dono da cooperativa, ele pode estar tendo a sua opinião junto às assembleias. E é onde é feito aí, então, a deliberação de quanto será pago para o capital social. Esse ano, então, a cooperativa, em cima do capital social de cada cooperado, foi pago, então, 120% da poupança. Então, feito o cálculo, conforme eu mencionei, do mês 12, do 1/12 do ano anterior para 30/11 do ano, por exemplo, de 2025, onde a gente faz o pagamento até o final do ano. Feito o cálculo do saldo médio de capital social do nosso cooperado, a gente faz, então, o pagamento dos juros ao capital. Considerado, então, um dos momentos mais importantes da cooperativa. Que todo mundo fica de olho no que vai ter as sobras, né? Exatamente. A posterior o pagamento dos juros capital, a gente leva isso também junto para a Assembleia para apresentar as sobras juntamente com o que já foi pago de juros ao capital ao nosso cooperado. Isso é bem interessante, todo fim de ano o cooperado ficar atento.
Bom, e aí tem um detalhe, a gente falou muito aqui do cooperativismo, né? E o Paraná, ele tem no mecanismo, né, um entendimento do que é o cooperativismo, por tudo, né? A gente só olhar para as nossas cidades aqui, a gente vai entender o que significa isso, né? Mas quando a gente fala de instituições financeiras, né? Como se diferenciar? O que diferencia a Cressol daquelas instituições que são tradicionais e que utilizam, eu acho que nem é a palavra correta, tradicional, mas convencional, né? Que utiliza aquele que todo o formato de mecanismo nos empréstimos, nos investimentos, sendo que muitas vezes a gente olha a cooperativa como um banco também, né? Mas tem uma diferença, né? Tem uma grande diferença, Cunhasque. Vamos falar aí dos grandes bancos, né? Um exemplo, a diferença das cooperativas para os grandes bancos. Primeiramente que os grandes bancos, eles visam lucro para distribuir aos seus acionistas. E a cooperativa, diferente disso, ela visa o desenvolvimento da comunidade. Então, a partir do momento que você se torna sócio de uma cooperativa, você está fomentando o comércio local onde a gente está inserido. Então, por toda a cidade que possui a cooperativa, a Cressol, por exemplo, a nossa Cressol Conexão, a gente está junto com a comunidade pensando sempre no desenvolvimento. Para que o nosso cooperado desenvolva e a gente cumpra com a nossa missão, que é fornecer as soluções financeiras com excelência através do relacionamento, buscando então desenvolver o nosso cooperado e desenvolver a comunidade onde a gente está inserido. E um exemplo muito grande disso também, Cunhasque, os grandes bancos estão fechando agências. Nós, pelo contrário, através então desse conjunto de pessoas que aportam em capital social, que dão essa sustentabilidade para a cooperativa, abre então para a gente conseguir expandir cada vez mais, levar mais soluções financeiras para outras cidades, outros estados, para que a gente consiga cada vez mais levar esse modelo cooperativo para toda a população. Então, diferente dos grandes bancos que hoje fecham as agências, a gente está cada vez mais abrindo e buscando levar o que a gente tem de melhor para toda a população e a comunidade cooperada aonde a Cressol está inserida. E olha que a gente está falando de um ano de taxa Selic batendo 15%, né? Que eu me lembro que um ano e meio atrás, né? A gente fazia uma projeção otimista de cair para 8 a 9%, né? Exato. E foi exatamente o contrário, né? De repente disparou para 11%, a gente já achou absurdo. E hoje estamos batendo em 15%, só que a gente sabe que isso é um remédio necessário, né? Exatamente, para conter a inflação, então é necessário, a Selic sim está alta, mas ainda a gente tem bastantes linhas que conseguem atender aí tanto o empresário quanto o produtor rural, com recurso mesmo próprio da cooperativa, também recursos de repasse via BNDES, para que a pessoa, que o nosso cooperado em si, ele não pare sua atividade, que ele consiga cada vez mais crescer e se desenvolver juntamente com o apoio da cooperativa. Então a gente busca sempre ter um time de excelência, o nosso time, principalmente aqui de São Miguel do Iguaçu, sempre preparado e disposto para levar as melhores soluções financeiras para os nossos cooperados e a melhor taxa e o melhor produto e serviço que se encaixa para aquele determinado momento na vida do nosso cooperado. Então a gente sempre está em prontidão para que levar isso para toda a nossa população, seja ela cooperada ou não cooperada. E como o cooperado pode aplicar ou investir o capital social, que daí entra esse contexto? Então o capital social você pode fazer em parcela única, que você pode fazer o teu aporte de qualquer valor através mesmo do teu aplicativo. Você tem a opção hoje por fazer esse aporte de forma única e parcelado também, onde você pode fazer ali a programação do seu capital social. Então, dentre essas duas formas, você pode fazer tanto via o aplicativo ou também através da agência, que o nosso time ali está pronto para fazer isso para você. Bom, e para se tornar um cooperado Cressol? Então nós temos aí hoje a agência em São Miguel do Iguaçu, a primeira agência da Cressol Conexão. Estamos aqui próximo à Rádio Jornal, em frente à prefeitura. Temos o nosso time todo preparado para isso, então você pode estar se dirigindo até a agência ou até mesmo nos contatar aí via os nossos canais de comunicação, que a gente está fazendo contato com você e você vai fazer parte de um sistema maior, uma cooperativa que cresce cada vez mais, considerada então nos últimos anos a cooperativa que mais vem crescendo no Brasil. Então isso é importante a gente ressaltar, que você, ao fazer o aporte numa cooperativa, você está cada vez mais fomentando ainda o comércio local e ajudando a expandir cada vez mais os nossos produtos e serviços e crescer junto com a cooperativa. Olha, olhando para a economia no macro, né, no modo geral, sinceramente eu achei que 2025 ia ser pior. Então foi bem melhor, lógico, não aquilo que todos nós gostaríamos, né? Eu gostaria que você fizesse uma breve avaliação, né, do que foi e o que a gente pode projetar 2026. Lá no Show Rural a gente já, no setor agro, né, a gente recebeu as informações de que nós teríamos um ano que não seria tão simples na liberação de crédito, né, por
por tudo isso, eu estou falando do macro nacional. A gente vive uma realidade um pouco à parte aqui, né? Vive uma condição um pouco melhor em virtude do que já falamos aqui no cooperativismo e tal. Mas, que nem eu falei, a gente gostaria de ter vivido uma situação um pouco melhor. Que avaliação dá para fazer 2025 e o que está sendo projetado para 2026? Muito bem, conhece que o que acontece o ano de 2025, sim, a gente esperava algumas mudanças, algumas formas diferentes, mas o plano safra ele já não aconteceu conforme era para acontecer, o esperado no caso pelos nossos produtores. Então foi o maior volume recorde sim de recurso liberado, mas não é o suficiente para atender a nossa classe do agricultor. Então com isso a Cressol sempre busca trazer linhas próprias para que a gente consiga estar junto com o nosso cooperado acompanhando de perto. Então a nossa equipe principalmente, a gente está sempre em contato com o nosso produtor rural, contato com o nosso empresário, para entender qual que é a sua dificuldade, para entender o que ele realmente necessita naquele momento, para que a sua atividade comercial ou a sua atividade agrícola ela não pare. Então pode-se dizer que sim, um ano agora está ocorrendo tudo bem, principalmente na safra de soja. A gente sabe que o preço não é o esperado pelo nosso cooperado, mas além da safra de soja, a gente tem outras atividades do município, seja ela piscicultura, avicultura, enfim, suinocultura, onde a gente busca sempre estar acompanhando isso para que o nosso cooperado ele cresça cada vez mais. E fazendo uma avaliação geral do ano de 2025, sim, foi um ano bom. Para nós, aí, então, a gente sempre em contato com o nosso cooperado. A gente sabe, volto a dizer, sobre preços de grãos e das commodities, né? Então, não é o esperado, mas a gente aguarda sempre uma ótima produção. Tivemos a safrinha do milho, agora o soja, tudo se encaminha para que aconteça uma super safra, se acontecer, né, do tempo colaborar do jeito que vem vindo. Então, a gente espera, sim, que seja um ano e que inicie o ano de 2026 com uma super safra, com novas oportunidades e novas conquistas para todos os nossos cooperados. Estamos em 16 de dezembro. E não faltou chuva até agora, que era o grande medo do produtor, porque estamos agora em janeiro, são as épocas mais quentes do ano. Exatamente. Só que janeiro a gente já tem maioria já com a safra aqui em São Miguel, pelo menos, já pronta para colheita, né? E o fato é esse, que nós estamos numa fase final importante de enchimento de grão, de vitalidade da planta para conseguir ter uma grande produção e tá tudo dando certo, né? Graças a Deus. Calor, umidade, à vontade, né? Coisa que fazia muito tempo que a gente não via. Conversei aqui com o gerente da Cressol Conexão de São Miguel do Iguaçu, Anderson Jacob. Muito obrigado aqui pela presença, Anderson. E sucesso aí para 2026. Obrigado, Cunhasque, obrigado a todos os nossos amigos ouvintes, os nossos cooperados da Cressol Conexão aqui de São Miguel do Iguaçu e toda a nossa região. Então, os nossos cooperados que nos acompanham podem estar acompanhando no seu aplicativo mesmo, nos próximos dias dentro na agência aqui da Cressol, onde a gente vai estar fazendo esse pagamento então dos juros ao capital, que é a participação do cooperado perante a nossa cooperativa. Grande abraço. 7h53, a gente vai para o intervalo. Na sequência, vamos falar de esporte. Já saiu a tabela do Campeonato Brasileiro 2026, vai começar no final de janeiro. Jornal da Manhã. Jornalismo e prestação de serviço. Rádio Jornal São Miguel. Jornal da Manhã. Rádio Jornal. Todo fim de ano a gente cuida mais dos outros. Tem doação de brinquedos, de tempo, de atenção. Parece que o mundo desacelera e a gente lembra do que realmente importa. As pessoas. E é assim que a gente se conecta, através de pequenas ações que geram grandes impactos. Cooperar é da nossa natureza. Que em 2026 a gente continue acreditando na cooperação para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Você sabia que a Seguragro tem as melhores opções de seguros para proteger o que é mais importante para você e para o seu negócio? São várias modalidades: seguro pecuário, agrícola, de máquinas e equipamentos, benfeitorias, sistema fotovoltaico, vida e saúde, residencial, empresarial, automóvel e até seguro náutico. Na Seguragro, o compromisso é garantir segurança, tranquilidade e confiança em cada detalhe. Assistência desde a contratação até a regulação do sinistro. Visite a Seguragro, na Avenida Willy Bart, 297, em São Miguel do Iguaçu. Seguragro. Seguro é o nosso negócio.
Você já se perguntou como uma pedra é formada? Assim como o tempo e a persistência são essenciais, a Samp Construtora surgiu em 1998 ao comprar uma pedreira e transformar recursos naturais em desenvolvimento sustentável. Em 2011, começamos a produzir concreto usinado com tecnologia automatizada, atendendo rapidamente diferentes obras da construção civil. Nosso compromisso com o meio ambiente é fundamental. Seguimos normas e investimos em produtos homologados. A partir das pedras, construímos rodovias e infraestrutura urbana para melhorar a vida das pessoas. Samp Construtora. O futuro se constrói agora. BR-277, quilômetro 686, Serra do Mico, São Miguel do Iguaçu. Fone WhatsApp 45 99106 5042. O que você leva em conta na hora de escolher um móvel para sua casa? Há mais de 3 décadas, a Nacional é a maior referência em São Miguel do Iguaçu, com uma equipe preparada para oferecer aos nossos clientes as melhores soluções em móveis e eletrodomésticos para os mais variados ambientes. Então, quando você pensar em maior variedade de produtos, melhor qualidade, atendimento e preço, com entrega rápida e montagem profissional, a sua loja é a Nacional, a gigante dos móveis. A nossa história tem amor. São Miguel Poços Artesianos. Perfuração e instalação de poços artesianos com rapidez, garantia e regularização documental. Trabalhamos também com análise e tratamento de água. Contamos com uma equipe especializada para atender nossos clientes com agilidade e de forma sustentável. São Miguel Poços Artesianos. Atendendo bem para atender sempre. Entre em contato com o nosso representante comercial, Diego Frigo, 45 998 60 66 38 e faça seu orçamento. Jornal